CAESB faz balanço da primeira semana de racionamento no DF. Jovem troca de roupa e foge de unidade de internação pela porta da frente. O voo da Gol que ia para Boa Vista retorna a Brasília após falha mecânica. Moradores de Planaltina de Goiás estão se sentindo inseguros por causa do presídio, que fica bem no centro da cidade. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Hoje o racionamento de água completa uma semana e a CAESB informa que nesses dias de restrição o DF economizou 258 milhões de litros. Nesta segunda, o corte recomeça em 9 regiões. Esta é a segunda semana do rodízio do racionamento no Distrito Federal e a população parece mais consciente de que a água é um recurso natural esgotável. Esta balconista em Vicente Pires, uma das cidades em que a água foi cortada nesta manhã, diz que tem economizado. Reutilizando a água da máquina, da louça. Além de Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Jockey, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria são as cidades que ficam sem água nesta segunda-feira, de acordo com o cronograma da CAESB. Por isso, o dono deste restaurante estocou água. A ordem do dia aqui é economizar para não faltar. A água da caixa, a gente usa ela por último só amanhã, no caso, que aí a gente vai sentir um período mais longo sem água. Jurandir denuncia ainda que bem próximo ao comércio dele, havia um vazamento de água há mais de 10 dias. Com corte no abastecimento na região, não foi possível ver a água vazando, mas ele garantiu que passou ali durante o fim de semana e viu o desperdício. Este vídeo, gravado por uma moradora, mostra outro vazamento na região. A cada dia tem um cano estourado aqui. Essa semana, ontem mesmo, ficou por mais de 15 horas um cano jorrando água. Tem um estouro de um cano estourado que já vai para 10 dias. Então, assim, não é só eu ter cuidado com o uso da água, mas os gestores ter competência para administrar esse fato. O presidente da CAESB diz que vazamentos devem ser comunicados pela população à companhia imediatamente. As pessoas têm que informar a gente no 115, no CAESB Online, ou usar o nosso aplicativo. E é importante utilizá-lo, porque a gente tem condições de chegar e enviar uma equipe de manutenção para corrigir o vazamento. O presidente comemora a economia de água na última semana, mas diz que o racionamento não tem data para acabar. A gente estava esperando da ordem de 10% de economia e nós atingimos acima de 14%. Seria equivalente a gente abastecer por dia, todo dia, uma população da ordem de 360 mil habitantes, algo em torno da Ceilândia. E agora Cláudio Humberto se preparar para mais uma semana de racionamento sem prazo para acabar. Pois é, e a postura da CAESB é essa aí, Eles ficam lá sentadinhos, esperando que é só fechar uma torneira, abrindo outra, deixam uma parte da população sem água e depois dizem, olha, nós estamos economizando, em razão da adesão da população, não é nada disso, Eles estão fechando a torneira, não tem, como é que vai consumir mais se não tem água para consumir? Esta é que é a questão. A CAESB continua também sem nos informar quanto especificamente impactou na redução do consumo o aumento criminoso de 40% a título de tarifa de contingência. Até agora eles não dão esse número porque não o têm ou porque o impacto não foi assim tão significativo quanto eles esperavam. E olha só o que aconteceu no Recanto das Emas. Um jovem que estava cumprindo medida socioeducativa na unidade de internação do Recanto fugiu. Detalhe, pelo portão da frente. Isso depois de trocar de roupa com um visitante no sábado. Ele tem mais de 18 anos e cumpria a pena por um crime que cometeu quando era adolescente. A Corregedoria da Secretaria da Criança e do Adolescente vai investigar a fuga. O rapaz ainda não foi recapturado. A unidade tem 191 internos e capacidade para 230. A Secretaria da Criança diz que, por questões de segurança, não pode informar o número de agentes que estavam no local no momento da fuga, mas parece fácil fugir. Moleza, E olha, é preciso também que as autoridades do GDF nos informem, nos esclareça que tipo de criminoso está na rua, que tipo de criminoso saiu pela porta da frente, Esse jovem é um bandido,
é um bandido que agora é de maior idade. E se foi capaz de fugir nessas circunstâncias, ele certamente tem tudo para voltar a delinquir, como a gente sabe que acontece com muita frequência, né? As pessoas aqui, os jovens delinquentes, sabem que a legislação é bastante condescendente com eles e não os recupera. A regra é voltar a delinquir e nós precisamos estar preparados para isso, nós, a sociedade. A gente continua falando de insegurança porque a polícia registrou mais uma tentativa de explosão a caixa eletrônico. O alvo foi um terminal de Ceilândia. Já é o terceiro caso no Distrito Federal este ano. Os ladrões fugiram e deixaram para trás explosivos na QNN 25 da região. Eles não conseguiram levar o dinheiro, mas quebraram a porta da agência e estragaram um caixa eletrônico. A Polícia Militar informou que o explosivo não detonou corretamente e, por isso, o Batalhão de Operações Especiais foi chamado para detonar as dinamites. O ataque foi na madrugada de domingo e a polícia ainda procura os criminosos. Os moradores de Planaltina, de Goiás, estão se sentindo inseguros por causa do presídio, que fica bem no centro da cidade. Com tantas rebeliões pelo país, eles temem que os presos também façam um motim lá dentro e fujam. Isso sem contar que é mais um presídio com superlotação. Veja só. Para os quase 90 mil habitantes de Planaltina de Goiás, a 60 quilômetros de Brasília, o perigo mora bem ao lado. A cadeia pública fica no centro da cidade. Apenas um muro separa o presídio da escola e da creche municipais. Alunos e funcionários já testemunharam várias fugas. Eles disseram que em uma delas, os presos escaparam por um túnel cavado do banheiro da cadeia até o quintal da creche. O filho e a sobrinha de Ieda estudavam no local e viram tudo. Chegando lá, encontrei meu filho numa sala com as monitoras, elas tentando acalmar não, porque as crianças, na verdade, não sabiam o que estava acontecendo. Eles sentadinhos em volta de uma bacia de biscoito de maisena, os biscoitos de maisena, que lembro como se fosse hoje, eles comendo o biscoitinho sem entender o que estava acontecendo. Peguei meu filho, saí correndo e as outras mães chegando em desespero. A recente onda de rebeliões em presídios do país tem assustado a população de Planaltina de Goiás. Ainda mais porque os presos da cadeia pública sofrem com a superlotação. O local tem capacidade para 71 detentos. Atualmente, abriga 249 pessoas. Além disso, o local não tem bloqueador de celular, o que pode facilitar a comunicação dos presos com organizações criminosas. Em julho de 2014, foi iniciada uma obra de ampliação no valor de quase 2 milhões de reais. A previsão era que a reforma acabaria em 8 meses, mas até hoje não foi concluída. Na mesma época, a Agência Goiana de Transporte e Obras, a AGETOP, previa também uma licitação para construir outro presídio na cidade, com 388 vagas no valor de 17 milhões de reais. Mas esse projeto não saiu do papel. O perigo é brincadeira, entendeu? Porque aqui quando foge esse marginal, a cidade inteira fica em pânico, porque é todo mundo dentro da cidade. O jornalismo da Band buscou respostas, mas não conseguiu. O problema da superlotação atinge até mesmo a delegacia da cidade. Em 2015, os presos tiveram de ser transferidos a pé depois de uma fuga. O local deveria abrigar no máximo 4 presos, mas tinha 28. Para este especialista em segurança pública, as cadeias devem oferecer dignidade aos presos para promover a ressocialização e evitar rebeliões. Enquanto a civilidade, o respeito, a dignidade não entrar nas prisões, vamos ter violência, crime organizado, tendo uma grande influência nessas instituições. Né? Por menos que a população sente medo mesmo, porque já foram várias fugas. Mas é o seguinte, viu? Se o preso não quer sofrer com superlotação, não cometa crimes. Simples assim. Não sendo preso, ele não vai enfrentar essa triste realidade dos presídios brasileiros, né? O fato é que fica todo mundo muito preocupadinho com os presos, né? Com a situação dos presos, coitados. Eles que não tiveram nenhuma preocupação com suas vítimas. Até porque, minha gente, quem está preso mesmo são assassinos, são aqueles que roubam, que matam para roubar, que são os latrocidas, os estupradores e os traficantes. Não dá para ter pena dessa gente.
E como a Band adiantou na sexta-feira, o presidente Michel Temer confirmou que só vai indicar o nome a ocupar a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, quando o próprio tribunal decidir quem será o relator da Lava Jato. Enquanto isso, aumenta a pressão para que o Supremo decida logo o novo relator. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, continua acompanhando. Uma boa tarde, Renata. Olhares voltados lá para o Supremo, né? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Há algum tempo já, né, depois dessa tragédia aí, que a presidente do Supremo vem conversando, seja por telefone, seja pessoalmente, com outros ministros, para decidir o quanto antes, de fato, essa situação. Hoje mesmo, você tem uma ideia, em uma entrevista, o ministro Marco Aurélio Mello disse agora de manhã que nos próximos dias ou nas próximas horas, o nome do novo relator deve ser aí divulgado. Então, apostando realmente que essa decisão saia o quanto antes, realmente quem é que vai ser o relator desse caso tão importante para o país, como você bem disse aí, o próprio presidente Michel Temer já disse que só vai indicar um novo nome a ocupar o cargo deixado pelo ministro Teori Zavascki depois que o Supremo decidir, de fato, com quem vai ficar essa relatoria. Então, a gente lembra que o artigo 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que cabe ao novo ministro que ocupar aí essa nova vaga ser responsável, se responsabilizar pelas ações deixadas pelo ministro anterior. Só que a gente também já falou aqui do artigo 68, que fala de situações ou de ocasiões excepcionais, que sem dúvida nenhuma é o que se trata a Operação Lava Jato, a maior investigação, a maior operação para combater enfim, toda essa questão que a gente vê de corrupção aqui no Brasil. Então, o presidente Michel Temer, de fato, vai esperar. A expectativa, como você bem disse, é bastante grande. Vai caber aí a presidente do Supremo. É claro que ouvindo os seus companheiros, aí, os outros ministros, essa decisão. Então, ela pode, por exemplo, distribuir aí essas ações para vários outros ministros do Pleno, em geral. Pode ficar restrito também só a segunda turma, que era a turma que participava o ministro Teori Zavascki. Pode ser também, existe uma especulação de que esse processo todo vá para as mãos do ministro Celso de Mello, ele que é o decano e também o revisor de toda essa ação aí, Rodrigo. Agora, enquanto isso, a gente vê imagens do avião, os destroços do avião onde estava o ministro Teori e outras 4 pessoas que morreram nesse acidente foram retirados do mar na noite deste domingo. Todo o material vai passar aí por uma perícia. A gente lembra que o Ministério Público Federal e a própria Polícia Federal já abriram inquéritos para apurar, obviamente, como é de praxe, né, as causas aí dessa tragédia, as causas dessas mortes. Então é isso, Rodrigo, estamos aqui na expectativa, como o ministro Marco Aurélio Mello falou, pode ser que nas próximas horas a gente tenha aí o conhecimento do novo nome do relator. Aqui estamos a postos para esperar. Rodrigo. Obrigado, Renata. Vai continuar acompanhando. Decisão importante essa do Supremo, Cláudio. É fundamental, né? Olha, eu conversei com alguns ministros, inclusive com o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele lembra e adverte mesmo que a demora na escolha do novo relator só favorece os investigados, só favorece aqueles que roubaram o país e que viraram réus ou investigados na Operação Lava Jato. Esse entendimento é basicamente o mesmo dos demais ministros e é por isso que se espera mesmo, há essa expectativa de que a ministra Carmen Lúcia, que é uma pessoa muito ponderada, ela vai consultar todos os ministros, com toda certeza, para então tomar essa decisão e, sem demora, nós teremos um novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, até porque, seja quem for ele, a equipe que dava suporte ao ministro Teori Zavascki deverá ser mantida. É um grupo admirável de juízes e de assessores, juízes auxiliares e assessores, que seguram tranco na Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E a seguir, voo da Gol que ia para Boa Vista retorna a Brasília após falha mecânica. O Band Cidade volta já.